Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade aqui primeiro, né, ao pessoal da Red Team Village por estar falando aqui com vocês no sábado. Na verdade hoje não é sábado. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, é uma ferramenta que tenho usado bastante nos meus testes de intrusão, que é o Pacu, né? E é Pacu mesmo de peixe, tá? Apesar de ser uma ferramenta desenvolvida por uma empresa norte-americana, não sei de onde eles tiraram esse nome, Pacu. Não sei, na verdade não pesquisei se esse peixe existe lá, achei que só existia aqui no Brasil, mas enfim, é Pacu do peixe mesmo. E o que é isso, né? O Pacu ele é uma ferramenta ofensiva, né? Uma ferramenta para ataque, focada para atacar cloud provider, né? Para atacar um provedor de computação em nuvem, nesse caso a AWS. O Pacu por enquanto é focado apenas na AWS, não tem suporte a outro cloud provider. E acho que também não está nos planos da comunidade, né, do pessoal que está contribuindo com o Pacu em suportar algum outro cloud provider. Pelo menos eu não vi nada em relação a isso no GitHub deles e nem nos papos que vem tendo com o pessoal lá da Rhino Security. Ele foi desenvolvido inicialmente por uma empresa de segurança, né, que é a Rhino Security. Eles se auto-intitulam boutique de pentesting lá nos Estados Unidos. Então, eles estavam vendo que muitos dos clientes que eles já tinham, né, que já faziam trabalhos de cybersecurity, FalseSec com eles, pentesting, enfim, trabalhos relacionados a isso, estavam migrando para a AWS, muita gente também já chegando com conta da AWS para eles realizar o pentest na cloud. Então eles sentiram essa necessidade e desenvolveram isso internamente e depois disponibilizaram como open source, né? O projeto é open source, então, e é muito fácil de contribuir, mas mais para frente aqui eu vou mostrar como que é qual que é o processo para adicionar um novo módulo no Pacu. E é isso. Ele tem uma coisa que eu vou falar. Ele está no GitHub. Isso aqui é a página deles no GitHub. Ele é um projeto bem antigo, tá? Vocês podem ver aqui. Tem coisas de 26 dias. Eu mesmo mandei um pull request essa semana para fazer. Fiz um módulo de enumeração de um serviço da AWS que eles chamam de Transfer Family. Então a galera está sempre olhando, eles estão sempre comentando nos pull requests. Tem algumas issues interessantes, algumas melhorias a serem implementadas, que já vem da comunidade, de pessoas que estão utilizando para realizar os testes de inclusão. Então, espero que no final dessa história aqui vocês usem e também contribuam, porque existem várias ferramentas para fazer esse trabalho, né? Para fazer teste de inclusão em cloud providers. Né? Alguns dão suporte a Azure, Google, Heroku, AWS, por aí vai. Só que eu sempre senti falta de algo mais focado em um cloud provider, nesse caso a AWS. Né? Também tem alguns clientes que estão na AWS e ter um framework focado na AWS significa para mim que os caras conhecem o cloud provider, conhecem os serviços, conhecem as falhas que esses serviços podem ter, como explorar isso, né, como enumerar pelo menos esses serviços que estão lá. Então não fica uma coisa muito genérica. É bom quando você tem uma ferramenta assim que tem tudo em um, né, all in one, mas o Pacu veio a calhar para fazer testes de intrusão na Amazon. Né? Eu uso bastante ele. Uma das coisas que me chamou a atenção dele é que ele é muito parecido com o Metasploit.
Então, isso de cara, assim, quando eu fiz o primeiro teste e vi, putz, ele tem muita, acho que tem muita inspiração aqui do Metasploit, então eu uso bastante o Metasploit nos meus testes e já comecei por aí a gostar da forma como ele foi desenvolvido, né? É, ele é ele é um CLI que foi bem escrito, assim, tem um código bem escrito, apesar de ter poucos testes, mas bem escrito, bem modularizado. Ele tem, para quem já desenvolveu alguma coisa com Python e Django, sabe como que o Django funciona ali em relação aos packages, né? Aquele conceito de plug and play, né? Você pode desenvolver um pacote, um módulo Python e plugar desde que siga uma convenção, né? Estabelecida pelo Django ali, pelo framework, no caso do Django. Desenvolveu o pacote, plugou lá, pronto, seu pacote está pronto para ser utilizado. Mesma coisa no Pacu, né? Então ele tem esse conceito de módulos, que é bem interessante, é bem fácil de entender como funciona e de desenvolver também, né? Aqui é onde está todos os módulos que são executados quando o CLI inicia e você vai poder usar para fazer o seu teste. Então isso também me chamou bastante atenção. Não é difícil, passa também com o Metasploit. Não é difícil desenvolver um novo módulo. Assim, eles têm um template para que você siga esse template e aí usando esse template você vai conseguir desenvolver um módulo rapidinho. Eles não têm suporte a todas as regiões da Amazon, isso não é uma coisa, é um ponto negativo deles, do Pacu, porque existem algumas regiões, por exemplo, como a China, que eles nunca trabalharam, então eles não, nem sequer sabem os recursos que existem, né, que podem ser executados lá na China, então é difícil desenvolver coisas para essa região por isso. E por outras questões também, né? Tem um grande firewall na China que bloqueia tudo que é requisição que vem de fora, de saída também, então existe essa camada aí que ainda não foi implementada aqui no Pacu. Mas é isso, ele é bem bom de se usar, assim, bem rápido, bem útil. Às vezes você está fazendo um pen test e você achou ali uma credencial da AWS vazando ali e quer de cara ver que aquela credencial tem acesso, quais são os serviços que aquela credencial tem permissão de uso. Então, cara, é pegar a credencial, criar a sessão no Pacu e tentar retirar o maior número de informações possível da forma mais rápida possível. Né? Isso é outra coisa também, é muito rápido de se iniciar uma nova sessão e de guardar as informações que você coletou, seja no serviço específico ou de vários serviços da AWS. Então, eu vou começar aqui a usar ele, fazer o setup inicial. Na verdade, eu já fiz o clone desse repositório aqui, então eu imagino que todo mundo deve saber como que faz para clonar, né? Então, só copiar essa URL aqui e no terminal e clonar, um git clone. Então com isso ele vai baixar todo o código que está lá no GitHub e aí vai criar um diretório Pacu dentro do seu workspace. O negócio está aqui, Pacu. Ele é desenvolvido com Python, esqueci de mencionar isso, Python 3 agora, então você vai precisar ter um Python 3 instalado. Ele pode ser instalado também via pip instala Pacu, mas eu não gosto de usar o Pacu de forma global, instalar ele globalmente no meu sistema operacional, seja aqui no Mac, seja no Linux, onde for. Porque pode ter problema com versão de Python e eu posso acabar instalando um outro pacote que vai interferir, um outro módulo, na verdade, do Python, que vai interferir em algum outro utilitário, algum outro projeto que eu uso. Então, eu prefiro clonar o repositório e instalar as dependências do Python
num virtual env, né? Um diretório virtual, né? Basicamente um CH-root ali para os packages do Python. Então, eu crio meu ambiente virtual, Python 3, Venv, basicamente esse comando aqui que está dizendo com o Python 3 utiliza o módulo Venv e cria um ambiente virtual dentro desse diretório aqui, nesse caminho, do Venv. Então, feito isso, como eu já tenho aqui, não vou precisar executar novamente, você tem que habilitar o ambiente virtual, né? Após criar o diretório do ambiente virtual. E aí, depois dessa etapa aqui de criação do diretório lá, que tem toda a configuração para poder funcionar o ambiente virtual do Python, você executa um source, o meu virtual ainda está no diretório acima aqui, então eu vou sair aqui, venv bin activate, ele vai ativar o meu ambiente virtual. Então, eu já estava com o ambiente virtual ativado, na verdade, isso aqui me diz no meu SSH que estava usando o ambiente virtual, eu sabia que era do Pacu, então não tem problema. E aí agora eu vou instalar as dependências. Install requirements.txt. Esse arquivo requirements é onde ficam, né, as dependências do projeto. Né? Todo projeto Python que tem dependências segue essa convenção, não lembro qual é a PET que estabelece isso, mas tem esse arquivo requirements e tem esse arquivo requirements porque você tem dependências que precisam ser instaladas antes de executar o software propriamente dito. Então, no caso aqui, ele lista, se eu fizer um cat aqui no caso desse arquivo, ele lista as dependências que tem com seus devidos hashes e tal, para evitar que alguma dependência maliciosa seja injetada no projeto. Então, a galera também se preocupou muito com isso lá. E é isso. Tem as dependências instaladas, tudo certo. Estou pronto para começar a utilizar o Pacu. Né? Então, se você instalou ele via pip, você vai iniciar o Pacu só digitando Pacu e Enter, e ele vai iniciar o utilizado de comando. Se não, se você instalou, como eu estou instalando aqui, como eu estou usando, você vai ter que executar esse arquivo aqui, ó, cli.py. Então, eu vou executar e ele vai iniciar o Pacu para mim. Então, deixa eu recomeçar, porque a tela não... Acabou que a tela ficou um pouco para baixo. Muita informação. Então, aqui eu tenho o arquivo CLI. Se eu instalei via pip, eu vou executar apenas um Pacu. Se não, se eu instalei como eu acabei de fazer, colocando no repositório instalando as dependências, eu vou executar esse arquivo cli.py. E aí ele inicializa o Pacu para mim, né? Estou reposicionando a tela aqui. Então, aqui, de cara, ele já identificou que eu tenho o Pacu instalado no meu computador, já tenho uma base de dados, que a propósito eu não mencionei. Ele, para armazenar os dados dos testes, todos os dados são salvos numa base local, que foi feita com SQLite, então tem o arquivo settings.py dentro do projeto Pacu, que tem o path absoluto para esse banco, né? Acho que é o USR, local, share, alguma coisa Pacu, não lembro de cabeça lá, mas eu posso pegar aqui e mostrar. Mas todos os dados que vocês persistem de um teste vão ficar armazenados nessa base. E ela foi feita com SQLite, tá? Então, esqueci de mencionar, estou só mencionando aqui. Né? Então, aqui ele já identificou que eu tenho o Pacu instalado no meu computador. Então, ele me pergunta se eu quero. Eu tenho uma seção que está com o nome exit. Isso aqui está tentando quebrar o Pacu, mas não rolou. Então, ele me pergunta aqui se eu quero usar uma nova seção ou se eu quero iniciar uma nova sessão ou se eu
quero usar uma sessão pré-existente. Então, no caso aqui, a gente vai iniciar uma nova sessão. Eu não vou usar, não vou efetivamente adicionar as chaves, as credenciais da AWS aqui por questões óbvias. Eu tenho minha conta lá, minha conta aqui nas coisas de produção, então eu não tive tempo hábil para setar uma nova conta da AWS para fazer isso, então eu vou fazer um walkthrough aqui, vou fazer só caminhar pela ferramenta e tentar explicar como utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Então, aqui eu vou iniciar a nova sessão, né, a opção 0. Então ele me pergunta qual que é o nome que eu quero dar para essa sessão. Isso é interessante, isso também acho que foi bem inspirado lá no Metasploit, né? Essa sessão, eu vou ter que dar um apelido para essa sessão. E aí, se por acaso eu estou trabalhando, estou ali no teste e encontrei duas credenciais da AWS, mas do mesmo cliente, né, do mesmo teste de intrusão que está sendo realizado. Então, eu posso pegar esses dois pares, né, de chaves da AWS e criar duas sessões diferentes, né, e posso ficar trocando de sessão de acordo com o que era executado naquele momento, né, então, no estágio que eu estou no teste. Então, é importante dar nomes que façam sentido para o trabalho que vocês estão executando. Então, evitem nomes com X, X, siglas e etc. Depois vai ficar ruim de lembrar, né? Então, eu tenho minhas próprias convenções, que basicamente é o nome do cliente, AWS, seguido da data do dia. Então, geralmente eu guardo assim, mas isso aí fica para vocês. Então eu vou dar um novo nome, que seria FlexBay. Beleza. Sessão criada. Após isso, eu preciso selecionar ou guardar as chaves, as credenciais que eu achei da AWS, né? Então, quem já está acostumado em utilizar algum outro utilitário, até mesmo o próprio utilitário como da AWS, sabe como é que funciona, né? É um par de chaves, um secret key e uma key. Então, são essas chaves que você vai ter que informar para esse momento aqui, para ele poder guardar no banco de dados. Desculpa, não era para digitar a chave, então ele tá me avisando aqui, na verdade, que eu não tenho chaves selecionadas, que eu não tenho chaves guardadas, configuradas, então eu tenho que guardar as chaves. E o comando que eu utilizo para isso é o setKeys. O módulo que eu vou utilizar para executar isso é o módulo setKeys. Então, setKeys. Vou colocar um alias novamente para minhas chaves. Então, key 001 Mayhem. E agora sim, é o Access Key ID, que é o Key ID que a Amazon fornece, né, para você poder utilizar o utilitário da AWS ou fazer chamadas usando algum SDK da AWS para fazer alguma coisa relacionada à AWS via API. Aqui a Secret Key. E aqui, na AWS também existe o conceito de Session Tokens, né? Você pode criar uma chave que é temporária e que vai ter um token para ficar sendo validado em todas as chamadas que forem feitas para a API da Amazon. Então, se você criou a sua chave com essa característica, então você vai ter um token, vai ser digitado aqui. No caso, não tem. O que eu estou digitando aqui é tudo fictício, então não vou deixar passar. Como o default aqui é nome, não tem problema. Então aqui ele me diz que as chaves estão
estão salvas, né? Tá tudo salvo, a sessão está salva, o, o, as chaves, né, que eu vou utilizar para fazer chamadas para a API da AWS está também setada, então agora efetivamente eu posso começar a executar os módulos que eu pacotei, né? Mas antes de ir para os módulos, eu vou passar um pouco aqui em cada comando desse aqui e tentar explicar como funciona. Então, o Pacu ele tem uma lista de comandos, né, bem similar ao Metasploit também. E aí, o primeiro deles é o list. Esse list ele vai listar, ou ls, ele vai listar todos os módulos que estão presentes nessa versão que você está utilizando. Então, você manda um ls, ele lista, e uma outra característica importante, que eu também não mencionei no início, é que os módulos eles são divididos por categoria. Então tem módulos para execução de movimentos laterais, né, lateral movement, tem módulo para evasão, que eu evade, tem módulo para reconhecimento sem autenticação, né, tentar enumerar os usuários e os papéis de determinados usuários que não requer autenticação. Tem módulo para escalar privilégio, né, que é esse escalate. Tem módulo para exploit, né, você realmente encontrou uma vulnerabilidade lá na AWS, na sua conta da AWS, na conta que você está fazendo o teste. Então, se você quer explorar, esses aqui são os módulos. Tem módulo para exfiltration, né, ou seja, para você pegar dados, nesse caso aqui são três, que é fazer download de um bucket, pegar uns snapshots do RDS, que é o serviço de banco de dados da AWS, fazer downloads isso aqui é perigoso, fazer downloads de discos, de snapshots de disco lá na AWS, né? Se tiver um disco que não está criptografado, já era, já o atacante vai ter acesso a tudo. Tem módulos de persistência, ou seja, você conseguiu explorar e quer manter o seu acesso, né? Então, existem formas de fazer isso na AWS, então existem módulos aqui que tornam esse trabalho muito mais fácil. E a maioria dos módulos são módulos para fazer enumeration, né? Ou seja, você consegue enumerar nesse momento, sei lá, não sei quantos aqui, mas uma boa quantidade de serviços da AWS. O que eu vejo é que são os serviços que são mais utilizados para quem está começando na AWS. Né? Se uma empresa, uma startup, sei lá, está começando a usar a AWS, está começando a usar a Amazon para fazer o hosting da aplicação. Então, geralmente, esses serviços aqui que estão listados aqui na categoria de enumeration, eles são os serviços que as pessoas costumam usar. Né? C2 é basicamente o primeiro de todos, o RDS também, mas eu creio que em pouco tempo o suporte para a maioria dos serviços, inclusive os serviços que não são considerados serviços de entrada ali na AWS, estarão disponibilizados aqui. Né? Eu já mandei 2 pull requests para esse projeto, eles foram aceitos. Um foi para são 2, um ainda não foi aceito na realidade. Estou aguardando lá um code review do pessoal da Rhino Security, mas um foi para fazer numeração de servidores de banco de dados no SDS, no RDS, né? Servidores de banco de dados relacionais. Que esse é o serviço de hosting de banco de dados relacional lá na AWS, o RDS. Daí eu estava fazendo um pen test, e aí eu precisava enumerar quais eram os bancos de dados que tinham nessa conta, né, desse meu cliente. Daí eu percebi que não tinha módulo para isso, então eu também fiz um fork no projeto, implementei, testei e já mandei, e o pessoal lá aceitou e o módulo está presente hoje aqui na versão.
esse é um dos motivos que eu prefiro clonar o repositório e instalar as dependências ali sem utilizar o pip. Obviamente, quando você usa o pip, você também vai ter acesso ao código e por aí vai. Mas quando você clona, consegue criar uma branch, trabalhar num módulo novo, abrir um fork lá, abrir um pull request e contribuir com o projeto. Né? Então, esse também é um dos motivos para utilizar dessa forma, né? Baixando lá do GitHub e fazendo as operações que você deseja, incluindo os módulos, enfim. É melhor ter o código, é melhor ler o código, ter o código ali para ler, enfim, tentar ver o que realmente um determinado módulo está fazendo, entender antes de executar. É importante também fazer isso para não sair executando módulos sem entender o que está fazendo e no final está perdido. Então, esse foi o list, né, esse comando que eu passei. Então, se você quiser novamente ver a lista de comandos que tem disponíveis no Pacu, então basta mandar um help. Ele vai listar novamente os comandos que estão disponíveis aqui para ser executado. Tem esse comando aqui, ele é um comando que é feito para você automatizar suas coisas. Então, se eu quero automatizar sempre, sei lá, determinados módulos dos meus processos dos meus testes, então eu posso escrever um arquivo que tem basicamente esses comandos, que basicamente é run e o nome do módulo, set keys e por aí vai. E aí eu carrego isso e ele executa esses comandos de forma dinâmica. Né? Esse é um uso mais avançado, não queria entrar muito no detalhe disso aqui para não confundir a galera. Então é melhor começar usando o Pacu aqui dentro do utilitário, né, dentro da ferramenta, e aí depois começar a automatizar, porque daí você entendeu, conhece a ferramenta e daí parte para a automação, que é o que todo pentest gosta de fazer, né? Automatizar o máximo de trabalho que é possível. Né? Mas acho que é importante você conhecer a base antes, fazer o básico antes, fazer o manual mesmo ali para entender como o framework funciona e aí depois você começa a automatizar as coisas. Né? Eu uso bastante também esse load codes file, mas hoje não vou falar dele. Acho que é uma outra tal. Então, vamos lá. Então tem o search. Esse search ele lista os pacotes de um determinado módulo, né? De um determinado recurso da AWS também, ou de uma determinada categoria de módulo. Né? Então, supondo que você quer saber o que tem de módulo para um recurso EC2 da AWS. Então, EC2 é serviço de computação da AWS, né? Onde basicamente tem as instâncias virtuais lá. Geralmente é onde as aplicações ficam sendo servidas lá na AWS hosteada. Então, aqui ele listou o que tem de módulo, né? Então, na categoria exploit, o que tem, na categoria de persistência, o que tem de módulo para isso, na categoria de enumeração, o que tem para isso, por aí vai. Eu também posso filtrar por categoria. Ou seja, eu quero saber o que tem de exploit para o EC2. Não lembro se é assim, mas... não está funcionando. Assim. Não veio a aplicação. Search. Search exploit S2. Não está funcionando. Enfim, já é um motivo para abrir um pull request lá e entender porque isso não está funcionando.
Mas enfim, se quiser encontrar um módulo para um projeto, eu executo esse search e ele vai me listar para um serviço da AWS, desculpa, ele vai me listar tudo que tem relacionado àquele determinado serviço lá na AWS. Então, para o S3 só tem o módulo S3 Download Bucket, né? Ele tem essa convenção de nome de módulo, assim, tem esses dois underscores aqui, que é meio estranho, né? Não é muito do mundo do Python. Apesar do Python ter alguns built-ins que tem dois underscores, mas não é comum ver isso em nome de módulo, né? A convenção é usar apenas SDKs, né? Então, e SDKs é com um underscore apenas. Então, não estranho isso aqui também. Eu achei isso um pouco estranho no início, mas hoje já estou bem acostumado com isso. E aí, o próximo comando é o help, como eu já falei aqui, ele mostra um contexto de ajuda, né, as mensagens de help de determinado módulo ou comando. Who am I? Esse Who am I é igual ao... ele tem o mesmo conceito do Who am I do Unix, do Linux, né? Quer me dizer quem que eu sou, né? Qual que é o usuário que está logado na sessão, qual que é a sessão que está ativa no momento. Então aqui ele tem muita coisa marcada como null, porque eu ainda não executei. Eu não executei nenhum módulo, então ele não vai ter nada mesmo, aqui está tudo null. Mas ele é um comando interessante de saber que existe, porque às vezes você está, como eu já falei, achou duas credenciais vazadas da Amazon, então precisa mudar a chave ali, executar uma liberação com uma credencial e fazer o download de um bucket S3 com a outra credencial. Então, com isso aqui você não se perde e fica sabendo exatamente qual que é a chave que está utilizando, o alias que você deu, como é que era no início, é importante dar um nome que faça sentido para não se perder. Então, esse comando é bem interessante saber que ele existe, como ele funciona. Tem o data. Esse data aqui como você vai usar ele basicamente o tempo todo. Ele, toda vez que você executa um módulo, esse módulo faz a chamada na API da Amazon, coleta os dados necessários e guarda esses dados no banco de dados SQLite que eu comentei, né, que é o banco de dados que é usado pelo Pacu. Então, sempre que você quiser consultar esse banco, ele não tem eu não consigo executar SQL aqui, não, obviamente, mas sempre que eu quiser executar saber o que tem de dados já guardados, né? Se eu fiz uma enumeração de instâncias EC2 ali, eu vou conseguir saber o que eu tenho dentro da minha base, numa determinada seção, né? Nesse caso a seção que eu estou aqui, o que já foi guardado no banco. Então, eu executo um data, e aí ele me diz aqui o que eu tenho. Eu tenho dados da seção, né, que são as chaves da AWS, tem alguns metadados, né, a hora que foi criado, o ID, se a sessão está ativa, o nome, por aí vai. Então, se eu quiser saber de um serviço específico, o que eu tenho guardado da EC2, do serviço EC2 da AWS, o que eu coletei, por exemplo, o que eu já executei da AWS, o que eu tenho de informação do serviço EC2 lá na AWS. Então, data seguido do nome do módulo EC2. Então, ele não tem nada, porque enfim, eu não fiz nenhum tipo de coleta, não fiz nenhum tipo de numeração, não explorei nada, enfim, não executei um módulo EC2, então realmente ele não vai me trazer nada. Mas esse cara aqui é o comando que você vai executar sempre que quiser ver o histórico das suas ações, o que você executou no seu engajamento ali, né, no seu teste de intrusão.
Aí tem esses services aqui, ele é bem útil, porque é o seguinte, a gente você pegou uma chave, uma credencial AWS que tem muito serviço. Sei lá, se o cliente usa S2, usa porrada de Lambda Function, um monte de bucket S3, banco de dados Dynamo, um monte de RDS, enfim, tem muita coisa, uma conta grande da AWS. Então, esse serviço aqui, e você foi trabalhando ali, foi coletando as coisas, foi executando, sabendo que o Pacu salva isso no banco de dados, né? Não se preocupou muito com o que estava sendo coletado, e aí quer saber o que tem de serviço, né? O que você já coletou de serviço lá na conta da AWS que você está explorando. Então, esse service é útil por isso. Ele vai te retornar tudo que você já coletou lá da AWS. Então, uso muito também, tá? Para lembrar o que eu voltei do almoço ali, quero saber o que eu já fiz e o que eu tenho que continuar fazendo. Então, isso aí vai listar para mim o que eu tenho, o que eu já fiz, né? O que eu tenho de dado coletado dos serviços que eu já interagi com eles aqui no Pacu. Daí ele tem esses dois comandos aqui que são relacionados à região da Amazon, né? A Amazon ela tem regiões públicas, né, que é a cloud pública dela, é privada, mas é pública. Tem as regiões que tem serviços para governo da AWS, não são todas as regiões, e são diferentes, assim, tem algumas características diferentes do cloud público. Então, se você quer saber quais são as regiões que o Pacu está dando suporte no momento, esse comando region vai listar para você todas as regiões que ele tem suporte no momento. É interessante, de vez em quando, ali, quando você, pelo menos uma vez por semana, ou por mês, né? A Amazon também não abre um novo data center toda semana, mas sempre que você ouviu falar, viu na internet que a Amazon disponibilizou uma nova região, então Update Regions, ele vai baixar as regiões, vai atualizar, vai salvar isso para o banco de dados daquele local e você vai poder executar também os testes dessa nova região que foi adicionada na AWS. Né? Então, esses 7 regions é mais um comando que é relacionado à região. Né? Ele é interessante assim, quando você sabe exatamente qual que é a região que o seu cliente usa, né, na AWS. Então, se você já sabe disso e não quer explorar todas as regiões para não fazer muita chamada na AWS também, é interessante setar sim as regiões. Se você já sabe, então seta. Isso vai agilizar muito o teste vai ficar muito rápido, porque ele não vai ter que fazer várias chamadas, vai ter que fazer chamadas para todas as regiões para poder pegar os serviços, né? Enfim, ver o que tem de recurso lá sendo executado. Então é interessante, se você quer deixar o teste mais rápido, é setar as regiões que você vai trabalhar, né? Onde vai ser executado o teste. E aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, quando você está executando o Pacu no Kali Linux, o Kali, as requisições que ele faz, que é feito para a AWS, vai o user agent do Kali, dos headers, né, de requisição para a API da Amazon. E a Amazon tem um serviço de segurança lá, que é o Guardboot, que ele consegue, ele sabe que quando ele intercepta uma requisição que está vindo de um hosting com Kali, ele avisa isso, ele dispara um alerta na AWS. Né? Então, se o seu cliente tem o Guardboot configurado na AWS e você está usando o Kali Linux, o Pacu vai alterar esse header para injetar um header do Mozilla, enfim, um header qualquer
que não seja do Kali Linux, com isso impedir que esse alerta seja disparado lá no guarda. Isso é muito eficiente, funciona muito bem. Eu mesmo, no início aí que eu estava aprendendo a fazer teste de intrusão lá na AWS, eu utilizava o Kali para fazer algumas coisas e rapidamente eu vi na minha conta os alertas sendo disparados no Guardian e demorei um tempo para entender o que era. Então, eles também, como a gente tem bastante experiência, a galera que desenvolveu o pacote tem experiência com o teste de intrusão na AWS, eles se ligaram nisso e implementaram essa funcionalidade de trocar o user agent. Né? Então, não vai ter problema em executar ele no Kali Linux também. Então, depois desses 7 regions, né, esses três comandos relacionados às regiões da AWS que eu falei, vem de fato os comandos o comando que executa um módulo. Né? Então, é bem parecido também ali com o Metasploit, vocês podem ver. É o run ou o exec. No Metasploit é run ou exploit, né? Então, aqui nesse caso é run ou exec. Então, supondo que minhas chaves estão configuradas, já tenho uma sessão ativa, já setei minhas regiões ali com 7 regions e eu quero saber o que tem de módulo agora. E aí eu preciso eu quero enumerar todas as instâncias do tipo EC2 que estão sendo executadas, né, que estão de alguma forma presentes nessa conta da AWS que eu estou fazendo o teste. Então é run seguido do nome do módulo. Então, nesse caso aqui, o run RDS num, ele vai executar esse módulo que faz a enumeração de instâncias de RDS, né, nesse caso aqui, mas não era isso que eu queria o run EC2 num. Então, com isso aqui ele vai fazer chamadas para a AWS, coletar as instâncias EC2 que estão sendo executadas lá na Amazon e guardar isso no banco de dados SQLite local. Então aqui é que está a coisa, né? Aqui é a execução do pacote em si, né? De um módulo do pacote. E daí, se você não sabe quais são vários módulos desses aqui, eles recebem parâmetros. Tá? Alguns recebem você pode passar como parâmetro a região que você quer especificamente. Fica um pouco ambíguo, né? Se você já aceitou a região ali antes, não precisa aceitar novamente. Mas ele tem isso, não sei porquê, mas tem. Então, para saber o que esse cara tem, por exemplo, eu quero saber o que esse cara tem de parâmetro, esse caso que eu fiz. Então, aqui ele vai dar uma breve descrição do módulo, quem foi que fez, etc. E aí, aqui ele vai ter mensagens, né, de ajuda e quais são os argumentos que esse comando recebe. No caso desse que eu fiz, ele recebe um argumento regions, que é opcional. Se eu quiser passar aqui as regiões no formato de regiões que a Amazon tem, tá? Não pode ser qualquer formato, que são esses aqui. Eu posso fazer a enumeração das instâncias da RDS apenas numa região específica. Então, eu acho isso bem ambíguo ter isso aqui, porque eu já escolhi a minha região, né, com 7 regions antes, então não faz sentido isso, mas está aí, enfim. Acabei que eu vou até mandar um pull request questionando isso, mas vamos lá. Então, eu acho que é isso, não tem muita coisa para falar mais não, em relação à execução de comando, tá? Então, run seguido do módulo que você quer executar, né? Então, os módulos, manda um list ou um ls, você vai ter acesso a esses módulos, quer executar um determinado módulo, run seguido do nome desse módulo e executa. Precisa de ajuda em relação a algum módulo, help seguido do módulo e vai. Seguindo aqui
a lista de comandos que ele disponibiliza na versão que está. Tem uns comandos que são relacionados ao gerenciamento de chaves da AWS. Né? O primeiro que a gente usou ali foi o setKeys, que é para setar a chave que você vai usar na sessão. Então, esse cara que efetivamente ele vai inserir as chaves, né, na sessão da conta da AWS que você está fazendo o teste. A gente já viu o uso dele ali no início. E tem esse swap keys aqui. Esse swap keys é interessante porque com ele você pode mudar, chavear, né, de conta de uma conta para outra na AWS. E aí, com isso, deixar o seu teste de intrusão um pouco mais fluido, né? mais rápido. Você não precisa deslogar, reiniciar, enfim. É muito parecido também com o esquema de sessions ali do Metasploit. Né? Só que no Metasploit você passa o número da sessão. E aqui eu consigo fazer a listagem das sessões com o comando sessions. E se eu quiser, por exemplo, eu tenho duas sessões aqui, tenho o exit e tenho o mayhem. Se eu quiser mudar para a sessão exit, a mayhem está ativa, mas eu quero mudar para exit agora. Então, swap keys. E aí eu consigo ir para essa sessão aqui. Então, isso me dá a habilidade de ficar chaveando entre diversas contas da AWS e assim tornar o meu teste mais rápido. Na verdade, esse comando não recebe o parâmetro. É só um swap keys, daí ele vai listar para mim quais são as sessões que eu tenho ativas no momento. Então eu escolho a sessão e clique segue. Tem o comando de deletar a sessão. Basicamente você vai deletar uma sessão do banco de dados. Isso geralmente é feito ali no final do seu teste. Já fez o report, já mandou para o cliente, já apresentou. Então, deleta essa sessão, deleta essa chave essas chaves do teu computador. É uma boa prática. Né? Vai que nunca se sabe, vai que o computador é exposto e alguém tem acesso a essas chaves, então vai ter acesso a várias coisas dos teus clientes e isso não vai ser legal. Então é bom no final do teu teste aí, fez o teu report, deleta as sessões que tu tens no pacote. Nunca deixe. Eu não deixo. Tem esse outro comando aqui, que é o import keys, e o que esse cara faz é o seguinte. Eu não uso isso, mas muita gente usa. Quando você instala o utilitário CLI, né, da AWS e faz o setup dele, ele cria esse arquivo credentials aqui dentro do diretório .aws da home do usuário. E aí, dentro desse credentials, você pode ter vários perfis. Supondo que você tem 10 clientes, então você pode, nesse arquivo, controlar as chaves que você está usando ali da AWS, apenas indicando o nome do perfil que você quer utilizar. Então, se eu tivesse aqui no meu computador alguma credencial nesse arquivo, eu posso simplesmente importar as chaves, executando esse comando import keys. Import keys seguido do nome do perfil. Né? Daí ele vai importar as chaves para mim. E aí isso vai de alguma forma agilizar o meu teste. Eu já usei no início, mas hoje eu não uso mais. Eu não tenho mais esse arquivo aqui. Eu removi isso aqui do meu computador por questões de segurança. E prefiro não usar. Mas tem a possibilidade de você importar as chaves se você usa isso. Né? Você pode importar todas também, passando como parâmetro o --all, e aí ele vai importar todas as chaves que tem nesse arquivo aqui, todos os perfis que estejam presentes nesse arquivo aqui. E tem o contrário, né? Tem o export. Então, o export vai
exportar as chaves que você tem na seção atual para o arquivo credentials da AWS. Então, ele me avisa aqui, eu mandei um export 15, ele vai dizer que vai exportar as chaves que estão ativas para o utilitário da AWS, para o arquivo de credenciais do utilitário da AWS. Então, só vou dar um sim aqui e abrir uma nova tela aqui. Deixa eu ver aqui. Você vai ver que ele criou para mim esse arquivo Credentials e lá tem o perfil 15001 Mayhem com as chaves que eu citei ali no início da gravação. Então, é interessante se você usa esse arquivo Credentials, exportar, se você quer exportar no final para guardar de alguma forma. Eu não uso, então são comandos que eu uso bem pouco, isso tanto importa quanto exporta. Swap Sessions a gente já falou, Delete Sessions é auto-explicativo, né? Você pode deletar uma sessão, caso você, e eu recomendo que você faça isso sempre que finalizar o seu teste. E aí vem o exit e o kit, que é sair, eu não quero mais, larguei ali na hora de tomar cerveja, vou fechar o pacote, então exit ou kit, o pacote vai ser encerrado. Mas aí eu tenho esse outro comando aqui, que é muito interessante também, que é importante entender ele aqui, que é o AWS. Então, se você listar os módulos, o que esse cara faz? Né? Ele executa comandos do utilitário de linha de comando da AWS. Então, eu listei os módulos aqui do Pacu e não encontrei um serviço que eu quero. Não tem que, não, sei lá, não faz a numeração de cluster do Kubernetes. E realmente não faz ainda. E eu quero aqui dentro do Pacu executar essa numeração. Quero fazer uma listagem dos clusters de Kubernetes que eu tenho na AWS e sem sair daqui. Então esse AWS, ele é exatamente isso. Eu posso executar comandos da AWS aqui de dentro sem necessidade de deslogar, abrir o outro terminal e executar o comando. Provavelmente vai travar, porque a chave que eu botei ali é inválida, então ele realmente não conseguiu localizar as credenciais. Mas é interessante saber que você pode executar isso aqui também, porque em algum momento, caso não tenha algum um módulo específico para um serviço ou recurso da AWS que você está querendo explorar, então você pode executar o comando de CLI da própria AWS. Né? Então é interessante entender isso aqui e eu recomendo bastante. Aprender isso, cara. Se você não conhece esse AWS CLI, eu recomendo até antes mesmo de começar a utilizar o Pacu, passar ali e fazer pelo menos uma introdução básica nele, porque muito do que o Pacu usa veio desse cara aqui também. Então é interessante conhecer essas duas ferramentas para a AWS. E por último tem esse console/open console, que a AWS tem a API, que é o que o Pacu usa, o AWS CLI usa, mas a Amazon, a AWS e a Amazon, né? Confusão mesmo. A AWS, para quem não sabe, também é a Amazon. Tá? A Amazon tem um console ali no browser, você consegue operar a sua infraestrutura via browser, né? Criar recurso, excluir recurso, escalar recurso, scale up, scale down e por aí vai. Então, esse comando console, ele vai criar uma URL que é para o usuário poder logar nesse console utilizando as credenciais que você tem aqui na associação que está ativa. Né? Então, às vezes é interessante se você quer explorar ali. Eu raramente uso isso. Acho que só usei uma ou duas vezes esse comando.
não é útil para mim. Até porque se o CloudTrail lá na AWS estiver bem configurado, vai ficar esse, esse traço lá, né? Vai ficar marcado lá no CloudTrail que alguém logou no console. Essas chamadas para API que você faz aqui com o Pacu, elas também são logadas lá no console do CloudTrail, tá? Mas eu prefiro, eu não uso. Usei uma ou duas vezes e não vejo necessidade, não senti necessidade ainda de utilizar isso. Mas então é isso, pessoal. Eu espero. Acho que a gente finalizou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que usem o Pacu e mandem suas contribuições. Ele é um projeto que eu acredito que vai ficar muito grande. Acho que em breve vai ficar com suporte a vários outros recursos e serviços da AWS. Eu estou investindo meu tempo dedicado a projeto open source nesse projeto, para esse projeto, porque, enfim, eu tenho muitos clientes, não muitos, eu tenho clientes que usam a AWS e é importante para mim ter uma ferramenta que agilize meu trabalho comum. E acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês e abraço.